Bom, gente, então vamos dar início a mais uma aula de literatura. Semana passada nós trabalhamos a história da literatura e eu mostrei para vocês, eu coloquei para vocês esse quadro de estudo. Esse quadro de estudo ele está sendo explicado lá no vídeo do YouTube. Estamos colocando um novo agora para vocês, que é este aqui. Como na aula anterior eu não fiz a explicação direta desse quadro aqui, nós vamos fazê-lo agora, bem? Para que você situe esse período praticamente da história da literatura, né? Ou seja, desde o início, onde é que está todo o começo do nosso período literário, até a gente estudar nessa parte bem aqui do trovadorismo, que finaliza nessa parte que dá antes da Idade Moderna. Pode observar que a Idade Moderna e a Idade Contemporânea que está em quadro vazio. Por quê? Porque, claro, não caberia todo o estudo aqui dentro. Aí, isso aqui fica para uma próxima aula, esses dois períodos aqui, ok? Nós vamos estudar especificamente até a Idade Média, até praticamente o século XV, que dá início ao quinhentismo. Então, vamos rever o que nós estudamos na aula anterior, que está escrito nessa apostila, que também está sendo falado lá no vídeo. Vocês podem rever o vídeo que está lá no YouTube e, claro, naturalmente, acompanhando com esse aqui também. Esse vídeo aqui, ele está mais detalhado. Eu observei que na aula anterior o vídeo não estava muito assim, muito claro, né, em termos de voz. A voz estava um pouquinho ruim, porque foi gravado logo no início da pandemia. E este aqui não, está sendo gravado neste momento. Tá bem? Então, como a gente fala, a história do homem ela passa por 5 períodos de evolução. A história divide dessa maneira, chamada de pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, ou seja, essa idade que nós estamos vivendo hoje, tá bem? É conhecido também como era cristã o período que começa a partir do nascimento de Cristo. Tá bem, claro? Nascimento de Cristo, ok? Então, esse momento para cá, vamos dizer, o ano zero ou século I, tá bem? Um período aqui, conhecido na história como era cristã. E isso especificamente no nosso ocidente, tá bem? Em outros povos, em outros mundos aí, com certeza não era cristã, mas a nossa história ocidental sim. Esse período anterior, a história costuma dizer que isso aqui é a era glacial, né? Vocês lembram da história do filme que tem o Cid, né? A Era do Gelo? Essa Era do Gelo é uma história que remonta a esse período bem aqui, olha, do Neolítico, tá? Onde vocês vão observar que ainda aparece Homens da Caverna na história, na sua primeira versão, tá bem? Só para vocês situarem um pouquinho. Como eu falei também, toda a literatura criada aqui, principalmente no período da Idade Moderna e Idade Contemporânea, elas costumam retratar a história, muitas das vezes, em algum período dela, né? Então, por exemplo, você vê filme que a história pode sim acontecer, aquele momento histórico do filme acontecer exatamente no Neolítico, né? Como é o caso da Era do Gelo. Mas também nós vamos ver escritores modernos aqui, modernos e contemporâneos, que também fizeram livros, lançaram livros em que conta a história do período da Grécia, né? São histórias fantasiosas, mas retratam esse período bem aqui, ó, tá? Dos gregos. E alguns filmes, vocês vão observar também que acontece contando a história no período dos romanos. Se vocês forem ver o segundo vídeo de literatura lá do YouTube, lá no nosso canal, vocês vão encontrar uma relação de vídeos que retratam esses períodos aqui, olha, em que eu aconselho vocês a assistirem. Filmes que retratam o período da Idade Moderna, filme que retrata o período da Idade Contemporânea, até mesmo hoje, né? Isso é a maioria dos filmes hoje que você assiste, você está diante de filmes contemporâneos. Mas tem muitos filmes de época que pode muito bem retratar um período de 1920 aqui na Idade Moderna, um filme de 1830, 1840, mas nós vamos também encontrar filmes que é do século XV a.C., né? Por exemplo, o filme O Gladiador. O filme Gladiador é um filme que retrata tanto uma parte grega, mas a maioria ela é sobre os romanos, né? Então você vai assistir filmes que vão denunciar essa história aí nesse período, tá? Vamos encontrar também filmes que retratam esse período por aqui. Por exemplo, se você for assistir a um filme
do Rob Wood, por exemplo, ele retrata um pouquinho esse período aqui nesse final da Idade Média, início da Idade Moderna, mas mais ou menos por aqui, por essa área, em torno de 1490, 1495, é praticamente a história que começa o Rob Wood. Bem? Então, situando na história, você tem então a pré-história. Diz que o homem mesmo, na sua versão atual hoje, do jeito que ele é, não como o macaco propriamente dito, né? Ele começa há 5 milhões de anos antes de Cristo. Diz que é entre 5 milhões e 4 mil anos esse período aqui todinho. Portanto, desse início da pré-história até o final da pré-história, nós temos em torno de 5 milhões de anos, tá? Esse 4.000 anos de Cristo aqui, ele finaliza nesse período, nesse momento aqui, em razão do quê? É porque houve um surgimento da escrita. Então, o que é o surgimento da escrita? Ele é um marco que vai dividir a nossa pré-história da história antiga. Então, quando foi que terminou a pré-história? Terminou quando surgiu a escrita. Tá bem? Precisa entender isso. Mas antes de surgir a escrita, o homem ele viveu também sobre 3 períodos de evolução. Esses 3 períodos de evolução da história do homem é conhecido como Paleolítico, é aquele homem das cavernas, praticamente de verdade, aquele que vivia realmente dentro da caverna. Ele era mas ele não vivia fixamente, ele era nômade. O que é que significa nômade? Ele ficava circulando, andando pela Europa, né, naquele período, pela África, e onde ele encontrava um lugar para se resguardar, ele ficava. Mas geralmente ele encontrava o quê? Um buraco dentro de uma montanha e acabava vivendo ali algum tempo. E depois ele saía atrás de alimentos. Ele não era um homem fixo num só lugar. Havia uma restrição muito grande desse homem. Ele não dominava ainda o fogo e ele usava pedras para fazer corte, para reagir diante de um determinado ataque de animal, para que ele pudesse capturar um determinado animal. Esse é o período do Paleolítico. Paleo, que significa pedra, período da pedra, Paleolítico. É. Esse Mesolítico é quando ele sai desse período aqui, ele começa a se fixar em algum lugar para conviver com uma família. Né? O homem ainda tem características bem semelhantes aos macacos. O tamanho, 1,60 m, era muito marcante do Paleolítico, o homem do Paleolítico. Esse período aqui, o homem ele não andava erecto, né? Ele andava com as mãos ainda no chão, parecido um chimpanzé ainda. Né? Essa aqui é a história do homem nesse período. Já no Mesolítico, o homem já está mais em pé. Ele já é constituído como bípede, né? Ou seja, ele já está com os 2 pés andando e sai a mão dele do chão. Mas pense bem, gente, isso é uma evolução, não é de 100 anos, de 200 anos, não. São de milhões de anos esse período evolutivo, tá? É claro que desabona nesse momento aqui uma situação histórica da história do homem, desabona a igreja, desabona a Bíblia, né? Que diz que nós viemos dos dois, Adão e Eva. A ciência ela tenta comprovar que não houve esse tipo de nascimento do homem como se fosse alguém, um ser que criou. A ciência ela acredita nessa evolução, tá? Então fica difícil você defender teses bíblicos dessa situação aqui todinha. Então, do ponto de vista do estudo, nós temos que entender essa parte como ciência. Se você é religioso, não tem problema nenhum, pode viver ainda com a sua crença. Eu também sou, eu ainda acredito em Adão e Eva, acredito na Bíblia e tudo mais, tá? Mas entendemos que na história da ciência, o homem é dividido no homem do período paleolítico, que tem como característica andar ainda com suas mãos no chão, não dominava fogo, não dominava roda e vivia andando por regiões da Europa e da África, especialmente, claro, da África, tá bem? Como ele já usava pedra para fazer como ferramenta, ele era conhecido como Homo habilis, ou seja, tinha habilidade com as pedras para se alimentar, para caçar e para se defender. Tá? Já o Mesolítico, o Homo erectus, ou seja, porque vive em pé, né, fica em pé, esse Homo aqui já é um homem mais moderno. É Mesolítico porque a gente chama aqui que está no meio do período lítico, né? Tem os 3 períodos líticos, que é o Paleo da pedra, o Meso, que é o do meio, e o Neo, que é o novo, né? O novo período.
Esses homens que viviam nessa época aqui, hoje a história chama ele de gêneros Homo, né? São três homos: o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens. O habilis, porque ele tinha habilidade para usar a ferramenta, como a pedra como ferramenta. O erectus, que ficava em pé, já estava num período bastante evoluído, e aquele mais evoluído ainda, já estava com sua inteligência bastante apurada, já dominava pé, já dominava o fogo, já dominava a roda, já vivia em comunidade, em sociedades, estava bastante evoluído. Por isso é chamado de sapiens. Sapiens é uma palavra em latim que significa inteligência. Ó. Então, esses são os ancestrais humanos, tá? Esses ancestrais humanos também são conhecidos como hominídeos, ou seja, com característica de homem, não necessariamente homem. Então, tinha vamos dizer assim, uns dois pedaços. Ele era parte homem e parte, vamos dizer, macaco, não é isso? Os comprovantes da ciência em relação aos ancestrais humanos, desses homídeos, eles foram encontrados em forma de fósseis, né? E esses fósseis desses homídeos são a grande prova de que nós vivemos naquele período e que nós tínhamos aquela característica através dos fósseis. Esses fósseis encontrados, eles inicialmente, quando foram identificados, quando foram estudados cientificamente, passaram a ter nome como Australopithecus. Então, o que são os Australopithecus? São os fósseis que caracterizam homens ancestrais humanos, tá? Os nossos homídeos, entendeu? Que era desse gênero aqui, tanto o habilis, quanto o erectus, quanto o sapiens. Também, logo de seguida, encontraram outra vertente desse ancestral, que ficou conhecida como Neandertal. Eles são de períodos diferentes, de locais diferentes. O Australopithecus, por exemplo, não está na África, mas o Neandertal dizem que foi encontrado na África. Tá? Então, como tal, isso aqui é uma questão de história científica do homem, tá bem? Nesse período que o homem, o neolítico, que ele estava bem evoluído, conhecido como sapiens, já no finalzinho dele foi quando o homem, além de ter dominado a roda, ter dominado o fogo, ter dominado uma política social, de vivência social, de grandes defesas contra animais selvagens, né? Já dominava a agricultura, já plantava, já tinha animais como se fosse um cachorro, por exemplo, o cavalo, já tinha esse domínio, né? Que são animais dominados por eles, né? Eles já estavam tão inteligentes que eles passaram, além de tudo isso, dominar tudo isso que eu falei, dominaram também a escrita. Houve uma criação, vamos dizer, inicial da escrita. Ainda se encontra rabisco, ainda se encontra pedras que são escritas nesse período, tá? Porque nesse período também o homem se comunicava por desenhos. Se você for ver uma caverna do período neolítico, está lá desenhado determinados animais, representando o movimento deles, que eles faziam naquele período. E existe também um iniciante da escrita, um iniciante das nossas letras. Ou seja, essas letras iniciadas por aqui foi que surgiu as letras de hoje. Por exemplo, o A, o G, o O, o S. Tudo isso foi uma evolução dessas letras que estavam por aqui naquele período com o qual o homem usava para se comunicar. Ainda era uma coisa bastante primitiva. Por exemplo, o A, ele era uma letrinha, era uma representação, parece, por exemplo, a cabeça de um cavalo, aliás, a cabeça de um boi. Esse A aqui, se você inverter, era o que se encontrava naquele passado. Era, na verdade, uma representação da cabeça de um animal, com chifres. Então, essa letra ela ficou representada como a letra A que nós temos hoje, quando o homem passou a inverter, passando a colocar essa letra em pé. Mas inicialmente no Neolítico ela era deitada, tá bom? Então, não vamos esquecer, nós estamos diante de um estudo da período da história da evolução, onde nós temos aqueles 5 períodos. Neste momento nós estamos falando da pré-história. Essa pré-história ela teve um período convivido de entre 5 milhões a 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, daqui para cá nós temos uma média de 5 milhões de anos, tá bem? E o que foi que surgiu para terminar a pré-história e dar início à Idade Antiga? Foi a escrita. É o marco inicial em que acaba um e inicia outro, tá? O homem desse período, os gêneros homos desse período, eles conviveram sobre três períodos históricos, que é chamado de Paleolítico, Mesolítico e o Neolítico. Eles são conhecidos como gêneros homos.
Nesse período foram divididos em 3 tipos por sua evolução intelectual: o habilis, o erectus e o sapiens. Tá? Esses ancestrais humanos eram conhecidos ou ficaram conhecidos como hominídeos. Os mais conhecidos, encontrados em forma de fósseis, foram o Australopithecus e o Neandertal. Tudo bem? Aí a gente, por que isso aqui o que isso aqui tem a ver com a literatura? Isso tem a ver com a literatura porque a escrita, né, é a nossa literatura. Então, a partir do momento que o homem entra na história, surgindo com a escrita, ele dá início então à literatura. Né? Embora não houvesse história nesse período aqui, ou seja, alguém que tenha escrito uma história, mas a escrita já é considerada literatura. Se estava escrito alguma coisa naquela caverna, isso é considerado uma literatura, sim. Claro, naturalmente, uma literatura histórica, né? Não uma literatura de arte ainda. Bem, a arte escrita mesmo, ela só vai surgir nesse período por meio dos gregos. Nós vamos ter na época dos gregos aqui, já na Idade Antiga, olha só, sendo que nós vamos ter aqui 2000 anos antes de Cristo, até 3 séculos depois de Cristo. Ou seja, é por isso que está aqui vacuado esse pedaço bem aqui, olha. Tá? Então nós temos aqui a presença de Cristo, tá bem? Aí que vocês têm uma média de 2000 anos esse período aqui, que é dividido em 2 grandes civilizações ocidentais. Não estamos tratando aqui de outras civilizações, mas especialmente o surgimento da civilização ocidental. Foi por meio dos gregos e dos romanos, equivale cerca de 2000 anos antes de Cristo. Sendo que esse período da Idade Antiga, ele não termina no século I ou com o nascimento de Cristo. Ele ainda segue ainda 3 séculos até então ter a sua finalização. Tudo bem? Então, o que é importante para a história da literatura? É estudarmos 2 grandes civilizações, os gregos e os romanos. Quem foi que deu a nós a primeira literatura, a primeira obra literária, a primeira arte literária? Veio do primeiro escritor dos gregos, que é o Homero. O Homero, naquela época, escreveu 2 grandes obras que até hoje são lidas e servem de referência para o período histórico. É a Odisseia e a Ilíada. Ninguém antes, na história da civilização, tinha escrito algo parecido ou semelhante. Pelo menos não tem na história nenhum tipo de comprovação sobre isso. Tá? Nesse período, então, dos gregos, nós vamos ter uma evolução muito grande de quê? Da arte, o surgimento da democracia, o surgimento, o conhecimento da ciência, a educação militar. Eles vão se tornar exatamente militares, muito mais fortes, muito mais organizados e muito mais estrategistas, né? Tanto é que nesse período aqui, Alexandre o Grande, que na verdade não era grego, mas ele invadiu a Grécia naquele período, Alexandre o Grande foi um homem extremamente estrategista. Ele conseguiu conquistar uma boa parte do Oriente, porque ele era oriental, e depois boa parte do Ocidente, até que ele foi realmente desaparecido. Dizem que foi morto exatamente em algum período lá do Oriente Médio, desse lugar do Oriente Médio onde ele lutou. Né? Mas sabe-se que ele foi um grande estrategista. E então, nesse período da Grécia aqui, foi um dos períodos que mais tivemos uma evolução. Até hoje, tanto a arte, quanto a democracia, quanto a ciência e até a educação militar estão presentes na idade contemporânea. Né? Então, a arte, que hoje um homem remonta a uma arte desse período, ela é chamada de clássica, arte clássica. Né? Então, um livro desse período, como é o caso a Odisseia e a Ilíada, ela é conhecida como uma obra clássica. Se porventura um escritor ou um artista desse período contemporâneo, ele fizer alguma arte que retrate esse período dos gregos e do romano, essa arte dele será chamada de arte clássica. Será clássico. Quando a gente fala de clássico, estamos remontando ao período da Idade Média, especialmente a civilização grega e romana. Tudo bem? Os gregos, eles viveram na sua essência bastante evoluído antes de Cristo, em 800 a 300 anos. Essa foi o grande período, foi o grande marco dos gregos. Né? Toda aquela história que a gente ouve falar, por exemplo, sobre filosofia, quando os filósofos que nós conhecemos, né? Como o caso Pitágoras, por exemplo, da área de matemática, eles viveram nesse período aqui. Foi o grande marco intelectual da civilização humana. Então, o Pitágoras, por exemplo, era um filósofo da área, especialmente da matemática, em que ele dá os primeiros passos do estudo da matemática, sendo que até hoje, ou seja, ele foi tão bom, ele foi tão
tão clássico nesse período que até hoje a matemática se utiliza dos seus conceitos, né? E sem contar os outros filósofos daquele período, tá? E se hoje nós temos mundos, nós temos países que vivem sobre uma democracia, então nós devemos essa democracia aos estudos daquela época dos gregos, que já atuavam como um povo democrático. E nesse caso, utilizando-se a voz do povo, né? Havia um representante do povo naquela época, mas o povo ele tinha uma voz bastante ativa. Ele participava exatamente da liderança daquele período, tá? Por isso que era chamada de democracia. Foram eles, os gregos, que criaram essa ideia. Então a ciência ela também está representada em vários momentos dos gregos. Os estudiosos dos gregos, né, eles, por exemplo, evoluíram praticamente a matemática, eles evoluíram a física, eles evoluíram o estudo dos astros. Tudo isso vem exatamente do grego daquele período, antes de Cristo, em torno de 300 anos de Cristo. Então imagine vocês o período. Se você for observar bem, veja só, isso aqui tem uma média de 300 anos a 800 anos antes de Cristo. E daqui para cá você vai ter 2021 anos, né? Ou seja, somando tudo vai dar em torno de quase 3.000 anos de evolução dessa ciência. Que quem deu o pontapé inicial foram os gregos, né? Os romanos também não deixaram de ser importantes para a evolução do homem, tá? Os romanos eles começam a evoluir a partir do século V a.C. Agora, eles vão seguir um crescimento tão grande, muito evolutivo, até o século III depois de Cristo. Quando o Império Romano, que dominou praticamente toda a Europa, principalmente a Europa ocidental, né, exceto os saxônicos, por exemplo, a região onde havia os ingleses, essa região eles não dominaram. Mas hoje, onde você encontra no mapa os espanhóis, os franceses, os italianos, os romenos, os portugueses, esses foram domínio dos romanos naquela região da Europa. Eles dominaram tanto aquela região, tanto aquele período, que eles impuseram a sua língua, né? Qual era a língua que o Império Romano falava? Era o latim. O latim que deu origem à língua que nós falamos hoje. Se a gente fala hoje língua portuguesa, é devido ao domínio dos romanos naquele período. Se os franceses falam francês, é por causa do domínio dos romanos. Se os espanhóis falam espanhol, é domínio dos romanos. Entendeu? Todas essas línguas são derivadas exatamente do latim. Claro que com suas vertentes um pouco diferentes, né? Por exemplo, a língua portuguesa, embora tenha vindo do latim, ela tem, você pode ver, o sotaque, ela tem palavras escritas de maneira diferente em relação ao português, mas todas elas têm o mesmo tronco, que é a língua dos romanos. Tudo bem? Então, é importante saber que nesse período dos romanos, nós vamos encontrar o início de uma parte da história que, embora a ciência ela negue a presença da Bíblia, a presença de Deus, mas ela usa Jesus Cristo como marco inicial da era cristã. É meio interessante isso. A ciência não deveria fazer, mas acontece que o mundo acredita nessa vivência. Então, como tal, a ciência ela utiliza o século I, iniciado a partir do momento do nascimento de Cristo. Então, daí em diante, começa a chamada Era Cristã. Observe que, quando a gente fala em era, é porque a era é um período que é marcado durante, vamos dizer, vários períodos da história. Então, por exemplo, a Era Glacial, ela não demorou somente um século, 2 séculos, não. A Era Glacial, ela tem em torno de 5 milhões de anos, passando da pré-história e continuando na Idade Antiga. Então, por isso que eles chamam de Era, porque ela embarcou em 2 períodos da história do homem. E a era cristã, se você for observar bem, a partir do nascimento de Jesus Cristo aqui, até hoje, as palavras dele, a Bíblia, ela faz parte da vida do homem moderno e até mesmo do homem contemporâneo. Compreenderam? Então, como ainda estamos vivendo a presença de Cristo e a Bíblia, ela conceitua a vida diária do homem moderno, nós dizemos então que esse período todo equivale a uma era, certo? Então, está registrado este momento, tá certo? O nascimento de Cristo, como reforçado bem aqui, ele gera o início da era cristã. Bom, aí o que aconteceu nesse período todo aqui? O Império Romano, como ele era muito forte, ele era muito extenso, né? Ocupava
várias regiões, tanto orientais quanto as ocidentais, eles tiveram também muito combate, né, muita luta para poder manter o império deles. Nesse período, depois de Cristo, em torno de 300 anos depois, nós vamos ver aqui o século XIII, quase 200 e poucos, quase 300 anos, 280 anos mais ou menos, eles já estavam enfraquecidos. O Império Romano já estava muito diluído, muito modificado, já quase não se dava um domínio muito forte ao imperador romano naquele período, que vinha frequentemente vivendo mudanças de poder em razão de traições e traições e traições e traições. Esse enfraquecimento fez com que o Império Bizantino, lá no Oriente Médio, percebesse a fraqueza deles. E aí, então o Império Bizantino foi uma das lutas mais sangrentas que teve e que acabou derrotando o Império Romano. E o Império Romano, ele foi, que a gente chama nesse período, foi um período que chamaram de invasão dos bárbaros. Então, o bizantino, ele é um período em que retrata os bárbaros. Por que bárbaros? Porque é o seguinte, bárbaros era um pouco diferente do Império Romano. O Império Romano, quando ele invadia um determinado local naquela região, naquela época da Europa, por exemplo, ele pegava e implantava de maneira gradual a sua linguagem e a sua cultura. Ele não era um império que entrava naquela cidade, dominava aquela cidade e matava todo mundo, obrigando que todo mundo tivesse a sua cultura, diferentemente do Império Bizantino. O Império Bizantino, quando ele invadiu Roma, ele fez questão que todo mundo acreditasse na sua religião, ele fez com que a religião deles fosse obrigada, né, a linguagem dele fosse obrigada, mas não prevaleceu. Hoje nós não falamos, se o Império Bizantino, por exemplo, tivesse dominado todo esse período aqui, hoje nós estaríamos falando, por exemplo, a linguagem do árabe, que eles eram árabes, esse Império Bizantino. Tá? Então, esse período aqui finaliza o Império Romano, pela invasão de quem? A invasão dos bárbaros. Essa invasão do bárbaro, ou esse Império Bizantino, eles foram divididos em dois tipos de povos que fizeram essa invasão. Pela Europa, né, ou seja, pelo Ocidente, o Império Romano foi invadido pelos germânicos. E lá no Ocidente, lá no Oriente, aliás, foi invadido pelos otomanos. Quem são os otomanos hoje? Né? Hoje os otomanos são os turcos. E os germânicos é o que a gente chama hoje de alemães. Então os alemães, olha, já eram invasores daquele período para ganhar determinados poderes, ou seja, o Império Romano ficava enfraquecido e pelo lado ocidental os germânicos invadiram e pelo lado oriental os otomanos invadiram. Então, com isso, o Império Romano ele foi completamente cercado e aí tiveram que ceder ao poder. E aí quem acaba dominando esse período foi todo o Império Bizantino, juntamente com os alemães. Né? Mas mesmo assim, pelo modelo bárbaro que eles tiveram, ou seja, da invasão, da matança da população, eles não conseguiram implantar a sua cultura e nem a sua linguagem. Né? Daí em diante começa a nascer um novo poder naquela região todinha da Europa. Aí começa a ascender quem? O poder absoluto dos reis. Começa a se acender os grandes donos de terra, com suas plantações e os seus escravos. Esse período é chamado de período feudal, ou seja, o feudalismo lá na Europa. Tá? E lá, depois da invasão do Império Bizantino, é quando nasce quem? O Maomé. Esse Maomé ele era muito respeitado lá no Oriente e ele que dá início à religião islâmica. Né? Então, o islâmico ele é diferente do perdoe-me, é diferente dos árabes, né? Porque o Islã é uma religião diferenciada porque eles acreditam em outro tipo de Deus, não é? Tem um outro tipo de crença. O Islã ele é muito mais vigoroso, ele é muito mais rigoroso com o seu povo. A mulher realmente ela não tem nenhum tipo de relação como nós podemos livre. Esse é um dos pontos. A religião deles obrigatoriamente tem que aceitar o Deus dele, tem que aceitar a Bíblia deles, assim por diante. Não esquecemos que hoje, no período moderno aqui, a linha islâmica ela invadiu vários países. Nós temos guerra no Oriente Médio causada pelo quem? Por um partido, né, que é extremamente violento, que é o Estado Islâmico.
né, em que praticamente estava dominando quase todo o Oriente Médio, até que houve essa guerra de invasão, junto com os Estados Unidos, junto com a, junto com a Rússia, para destruir o Estado Islâmico. E hoje eles praticamente estão, sumindo do mapa, não é? Porque foram mortos ou foram presos quase todas as suas lideranças, tá bem? Então o Islã era uma coisa muito forte. E Maomé é conhecido quase como se fosse o nosso Jesus Cristo dentro do Islã. Se você enfrentar um islâmico e você falar mal de Maomé, pode ter certeza que você será perseguido e muitas vezes até morto, né? Se você lembra da história dos franceses lá, do Abdu, né? Ele foi falar mal no jornal dele sobre o Maomé. O que aconteceu? Os islâmicos foram lá naquela instalação do jornal e invadiram sob metralhadora e mataram vários escritores naquela época, vários jornalistas, inclusive algumas pessoas, quem estava no caminho naquela época, naquele dia lá, quando eles invadiram, quem estava no caminho na rua também foi morto, pessoas inocentes eles mataram, mas o motivo dele mesmo era matar um camarada que tinha feito, que é o Abdu, que fez uma charge com Maomé, né? E isso machucou bastante a islâmica. Observe bem, se fosse falando de Cristo, né, como a gente vê muita gente falando mal de Cristo, representando Cristo de maneira diferente, agride a gente, mas a gente não é capaz de matá-lo, e eles são capazes de fazê-lo. Tá? E isso surgiu quando? No nascimento de Maomé, naquele período logo depois do Império Bizantino ter dominado o Império Romano. Então o Império Romano foi dissolvido naquele período e começa a aparecer um novo poder, o poder da Igreja, que começa a retomar quem? Que antes não era respeitado Jesus Cristo, o poder da Bíblia passa a ser um poder bastante forte, em que será dominado pela igreja nesse período, né? Não havia essa igreja, tá bom? Mas havia uma representação política da igreja ainda no período romano, mas que não era representado por Jesus Cristo. Tá? Por quê? Porque os romanos, a religião deles era de vários deuses. Os romanos, se você conhecer a história do romano na sua religião, tudo era baseado em um Deus para ele, né? Havia Deus do céu, havia o Deus do sol, havia o Deus do mar, havia o Deus do amor e assim por diante. Eles acreditavam, assim como os gregos, em vários deuses. Mas quando Jesus Cristo foi morto e quando acabou o Império Romano, foram atrás dessa história de Jesus e sobre esse domínio começaram a realmente manipular o povo. Tá? E aí começou o domínio sobre ele. Junto com a igreja, ele se aliou a quem? Aos reis que estavam sendo dominados. Então, os dois fizeram pactos religiosos e pactos políticos naquele período. Então, tanto a igreja quanto os reis eram extremamente poderosos. Esse poder dos reis e da igreja faz o quê? Desenvolver esse período da história do homem conhecido como Idade Média, que começa no século XIII, que é este aqui que eu estou falando aqui, começa no século III depois de Cristo, que é a partir da invasão do Império Bizantino, que é chamada de invasão dos bárbaros, cujos bárbaros eram os otomanos germânicos, tá bem? Finaliza o Império Romano e dá início à Idade Média. Então esse que é o período da história do homem nesse momento bem aqui. A Idade Média, que durou do século III depois de Cristo, né, e que vem até aqui nesse período, ó, esse período aqui é o fim da Idade Média. Finalmente é o século XV, século XVI, que começa a terminar então essa Idade Média, tá? Claro, naturalmente, não é uma coisa que termina de um dia para o outro, é uma evolução. A Idade Moderna ainda passou muito tempo ainda, em alguns lugares da Europa, com características da Idade Média. Até hoje dizem que a gente vive um pouquinho da Idade Média, né? Então esse período aqui, ele é o final da Idade Média. É marcado pelo século XV. Essa Idade Média, no período da evolução do homem, ela é dividida em dois momentos, que foi logo após a invasão dos bárbaros, né, que tem essas características, início do poder do rei, início do poder da igreja, o início do islamismo, né, e também do feudalismo. Você vai agora passar por um momento diferente, já no século XIII. Essa linha aqui, vamos representar o século XIII, tá bom? Olha aqui, século do 13 depois de Cristo, aqui é século 13 depois de Cristo e aqui é século 15. Esse período século 13 até o século 15, olha só quanto tempo é. 2 séculos, né? Que vai do 13 ao 15, né?
Já aqui você tem do 3 até o 13, portanto são 10 séculos esse período aqui do Império Bizantino. É uma evolução muito grande. Nesse período, os nobres, os senhores feudais e os reis já estavam bastante fortes, bastante consolidado o poder deles. Tá? Já viviam praticamente quase que na paz. A vida era uma vida palaciana, daqueles grandes jantares, daquelas grandes festas, não é? Dominando uma parte do povo. Muita coisa da religião católica estava predominando. É, muita gente da população era perseguida pela igreja. Aqueles que não acreditavam em Cristo, aqueles que não acreditavam em Deus, aqueles que não liam a Bíblia, aqueles que não iam para a igreja, eles eram perseguidos. E aqueles que não aceitavam, por exemplo, a cura feita pelo domínio da religioso, eram considerados bruxos. Então, quando a gente vê hoje na história, na literatura, bruxos, esses bruxos, na literatura, embora aparecesse, ou bruxa, né, aparecesse aquela de nariz agudo, de nariz grande, de nariz com uma pinta no nariz, com aquele chapéu longo, aquilo é literatura. Mas a bruxa de verdade era quem vivia nesse período aqui da Europa e, por exemplo, soubesse curar uma doença. Aí utilizava de que maneira? Usava um óleo ou usava algum produto vindo da natureza. Só que a igreja não aceitava esse tipo de cura. Para a igreja, você só era curado se você rezasse. Se você rezasse, você orasse, e você tinha que pagar por essas orações. Um padre, quando fosse na casa de algum deles lá, eles eram cobrados para poder fazer as suas orações. E então, se em 3 dias, naquela época não tinha nome gripe, mas vamos dizer, alguém gripado naquela época, aí em 3 dias ele ficava bom. Como o padre foi lá e deu uma reza, o que é que eles entendiam? Que quem curou foi o padre. E claro, diante por uma influência de conhecimento naquela época, eles acreditavam também que era Deus, que era Cristo, porque foi dada a palavra dele naquele período, naquele momento. Tá? E aí o curado tinha que pagar, né, para a igreja. Então a igreja era muito rica também, assim como os reis. Tinham muito poder político nesse período, tá bom? Por isso que a gente fala que uma das características desse período é, primeiro, o grande poder dos senhores feudais, que aqui ainda era bastante fraco, mas aqui eles ficaram muito mais fortes. Os nobres, que eram, na verdade, os nobres eram nada mais nada menos do que aqueles que ajudavam os reis, trabalhavam na administração, nos conceitos, na organização, na coordenação. Isso que eram os nobres, que geralmente eram o quê? Parentes de reis, aqueles que não conseguiam exercer o poder do próprio rei. Né? Alguns sim chegavam lá, né? Depende das traições, das mortes em vários outros países, mas a maioria, que eram parentes do reis, viviam sob a égide ou da igreja ou então dos mosteiros, né? Ou então dos palácios. E aí por isso ele é chamado de nobres, tá bem? Por isso que ele vivia uma vida palaciana. Fazia o seu trabalho básico naquela época, mas vivia de diversão, vivia de brincadeira, vivia de outro tipo de vida que não fosse trabalho, né? E também, como falamos, aí se a igreja aqui já era forte, aqui muito mais ainda. Por isso que a gente chama de influência do clero. Se uma guerra acontecia naquele período, um rei ele nunca fazia a guerra sem antes falar com o seu próprio rei. Tá? Também conhecido como teocentrismo. Por que essa marca é o teocentrismo? Porque, embora a ciência aqui fosse bastante fraca na sua evolução, havia uma nova teoria, a teoria do teocentrismo. Então, os cientistas desse período eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. Por isso é chamado de Teo. Teo significa terra, centrismo significa no centro. Então, hoje entendemos que o Sol é o centro do universo, não é verdade? Quando é o Sol, é o centro do universo, que foi criado bem aqui, essa teoria foi criada nesse período da Idade Moderna. Nesse momento aqui, eles não acreditavam nisso, acreditavam que era a Terra, ou seja, que tudo gerava ao redor da Terra. Por isso é conhecido como teocentrismo. A igreja, para ter tanta força, tanto poder, eles criaram um exército. Esse exército é conhecido como Cavaleiros Cruzados, ou seja, os Cruzados. Né? E existe uma vertente dos cruzados naquela época, desses lutadores. Né? Até hoje é muito utilizado em algum desses filmes. Os cruzados foram importantes para o fortalecimento da igreja e para a sua manutenção. Por exemplo, se uma área da Europa ela era invadida pelos turcos, por exemplo, imediatamente os cruzados eram chamados e iam para aquela região combater essa invasão. Diga-se passagem,
que no século XIII foi criado Portugal. Portugal e a Espanha, eles foram criados a partir da expulsão dos árabes nessa região. Foram expulsos por quem? Por os soldados. Soldados de quem? Da igreja, que eram conhecidos como cruzados. Tá? Esses cruzados expulsaram os árabes dessa região e aí então começaram a fortalecer a igreja católica. Se não houvesse esse combate dos cruzados contra esses árabes, o que aconteceria? Os árabes teriam convivido nessa região da Europa e teriam influenciado tanto a nossa língua quanto a nossa cultura. Possivelmente hoje o Brasil seria um país árabe. Né? Esse período palaciano aqui é que surge o primeiro poeta, né, o primeiro grande poeta da língua portuguesa. Essa língua portuguesa, ela não era conhecida como língua portuguesa ainda, né? Era um pouco latim, tinha influências latinas muito fortes, mas também já parecia uma diferença muito grande em relação ao próprio latim. Essa língua era chamada de língua romana ainda, tá? Todo escritor que falava usando aquela língua, ele era chamado de romântico. Então, olha só, o que significa ser romântico nesse período? Era que falava a língua de Roma, que era quem? O latim. Mas já era bastante diferente nesse período. Aqui era um latim bastante forte ainda, e olha só, foram 10 séculos que eu falei para vocês. A língua sofreu muita diferença aqui nesse período, muita mudança. E aqui já estava, como nós chamamos, uma língua bastante diferente do latim. Essa língua deu surgimento a um nobre poeta. Esse nobre poeta, que era o Paio Soares de Taveroz, veja aqui, tá? O Paio Soares de Taveroz, ele criou uma poesia que ficou conhecida como cantiga. Mas como assim? É porque o nobre, naquela época, ele era muito festivo, então muitos deles tocavam instrumentos, eles gostavam de dançar, viviam em festa. E aí eles criaram um tipo de música naquele período que tinha uma letra. Ele musicava aquela letra e tocava nos palácios. Por isso essa vida palaciana aqui de bastante festividade. E essa letra, que ele é acompanhada pelo instrumento, ficou conhecido como cantiga. E como essa cantiga ela foi criada nesse período aqui da Idade Média, ou seja, na alta e da baixa Idade Média, eles ficaram conhecidas como cantigas trovadorescas. Por isso que esse período aqui todinho, bem aqui, durante os 2 séculos, né, até o século XV, onde ainda vai surgir os nobres criando esse tipo de poesia, esse período todo é conhecido como trovadorismo. Tá bom? Então, é importante que você saiba que a nossa história da literatura ela vai retratar o trovadorismo. Mas eu não poderia trabalhar você o trovadorismo sem antes trabalhar esse período da história. Ou seja, como chegamos ao trovadorismo, compreenderam? Por que é chamado de cantigas trovadorescas? Tá? Então, o trovadorismo, como eu estou falando aqui, olha, tem início na fundação de Portugal. Quando foi que começou esse período da fundação de Portugal? Ano de 1198. Tá? Dizem que é 1189, porque o documento que registra essa data aqui, existe um apagado bem aqui em cima que não consegue se perceber se é um 8 ou se é um 9. Né? Mas a maioria da literatura retrata isso como 1198, tá bem? Então, como surgiu isso? Ora, naturalmente foi o nobre que fez uma letra de uma música, musicou, acompanhou os instrumentos e como era uma poesia cantada, ficou conhecido como cantiga. E aí vários outros nobres que tinham o mesmo domínio, o mesmo conhecimento, começaram a evoluir esse tipo de musicalidade, tocada lá nos palácios. Aí a própria cantiga ela foi sofrendo também alterações. Passamos a ter 4 tipos de cantigas. Né? Uma delas era a cantiga chamada cantiga de amor, a outra era chamada cantiga de amigo. Tá? Então essas são as que nós chamamos de versão das cantigas, as principais versões, tá bom? Então, como tal, o clero ou os nobres naquele período foi bastante importante. O clero também adotou esse modelo de fazer poesia, que é chamado de cantiga. Os nobres, lá no palácio, criaram as cantigas de amor. E o clero, que não podia amar, né, porque tinha voto de castidade, eles passaram a fazer poesias em nome da mulher. Então, esse tipo de cantiga ficou conhecido como cantiga de amigo.
Aí o que tem a ver essa ideia da palavra amigo? Bom, é porque a palavra amigo nesse período não tinha a ver com o significado que nós temos hoje. A palavra amigo é aquele camarada que está do teu lado, que está te acompanhando, assim por diante. A palavra amigo nesse período da Idade Média, que era amigo, amicus, vem da palavra amicus, né, em latim. Essa palavra ela significava um namorado. Então uma mulher não, uma mulher fora do palácio, aquela mulher do campo lá que vivia ao redor do palácio, quando ela tinha um namorado, ela não chamava de namorado porque não existia a palavra namorado na época. Eles chamavam de amigo, tá? Aí então o clero, ou seja, a igreja, os padres, eles recebiam naquele confinamento, naquela hora de você confessar, né? Uma mulher quando ia se confessar falava dos seus sentimentos para o padre. E naquela época, as mulheres lá na Europa eram muito apaixonadas pelos cavaleiros cruzados. Os cruzeiros cruzados, os cavaleiros cruzados, eles eram muito queridos pela Igreja Católica e também pelo povo católico. E quando eles rodavam ou passavam na estrada de uma determinada região, as mulheres ficavam encantadas com eles chegando de cavalos, né? É por isso que é chamado de cavaleiros, chegando de cavalo com aquela sua espada, com a sua proteção, com o símbolo da igreja na frente, que era uma cruz. Elas ficavam encantadas. E aí, muitas das vezes elas se deitavam com eles. E o que acontecia muitas vezes de se deitar? Elas engravidavam, né? E quando elas engravidavam, antes mesmo delas sentirem que estavam engravidadas, os cavaleiros já tinham partido daquela região e elas ficavam o resto da vida esperando por eles. Esse sentimento de saudade, elas se confessavam ao padre. E o padre fazia festa, assim como no palácio havia festa, havia também lá no povo festas que eram feitas dentro da igreja. Só que quem participava dessas festas eram somente as mulheres. As mulheres daquela região humilde, né? E aí essa festa era regada por música também. E quem tocava e quem cantava eram os padres. Para quê? Para alegrar, para tirar a saudade daquela garota, daquela mulher que estava grávida com seu filho já grande, esperando aquele homem de 5 anos, 10 anos, e ele não voltava. Por que não voltava? Dois motivos. Primeiro, porque os cruzados ficavam caminhando por quase toda a Europa até chegar no Oriente Médio. E onde eles estivessem, numa região com árabes, eles entravam em combate. Às vezes não era só árabe, era também turco, né? Ou seja, ainda na época bizantina tinha muito turco naquela região. Tudo para proteger o quem? A Terra Santa que ficava lá, hoje o que a gente chama lá de Palestina. Então essa região da Palestina era dominada pelo Império Romano. E a igreja, quando depois que perdeu o poder, a igreja passou a ter um papel muito semelhante do Império Romano. Então, os soldados cruzados, na verdade, eles cruzavam essa região aqui todinha. Então vamos dizer que aqui fosse Portugal e aqui fosse a Espanha, né? Quando os soldados chegavam por aqui, havia um combate, muitas das vezes eles ganhavam, expulsavam os árabes, mas eles passavam algum tempo nessa região, muitas vezes para se curar, para se recompor e só depois iriam para outro combate. E aqui nesse momento que eles se envolviam com alguma camponesa, eles abandonavam a camponesa e iam para outro combate. E às vezes morriam nesse combate. E a camponesa que estava grávida bem aqui ficava sem ele. E aí ela se reclamava para quem? Para o padre lá na igreja. Por isso que os padres criaram a chamada cantiga de amigo. O que era amigo? A namorada dele. A namorada dela. É o namorado dela. Esse namorado aqui era nada mais nada menos do que o soldado cruzado. Cruzado vem da palavra cruz, viu? Não é porque está cruzando alguma coisa aqui, não. Cruzado porque é da igreja. Tá certo? Então, por isso que elas ficavam com saudade e iam lá reclamar para o padre. Daí então nasceu quem? As cantigas trovadorescas. Quando era o nobre, era cantiga de amor, que falava do seu amor por uma mulher. Quando era cantiga de amigo, era falando da saudade dessa mulher por esse soldado. Como foi que ela conheceu ele, o que ele fazia no momento do encontro. Não havia palavras de sentimentos íntimos. Não, havia apenas encontro dela, como ela se apaixonou por ele, como ele usava a sua flecha, como ele usava a sua espada sobre um determinado animal, a sua flecha pegando um determinado pássaro, um banho que ele tivesse, por exemplo, no rio. Geralmente o ambiente que o padre falava era um ambiente externo.
nunca era um ambiente de quarto, tá bom? E os nobres aqui, quando eles eram apaixonados por uma dama, né? A dama era muito respeitada naquela época, era uma mulher diferente daquelas mulheres lá dos feudalistas, né? Ou seja, aquelas mulheres que plantavam, aquelas mulheres que cuidavam da cozinha, aquelas mulheres bem do povo mesmo, tá? Era bem diferente, né? Então, lá no meio dos nobres, lá no meio do palácio, as mulheres tinham um grau de beleza muito avançado em relação a essas mulheres, que eram geralmente machucadas, né? Essas mulheres aqui eram extremamente respeitadas. E os nobres tinham que ter respeito sobre elas. Então, ele nunca, na sua letra de música, ele falava coisas ruins dela. Normalmente, ele dizia na sua letra que ele era apaixonado por aquela mulher, mas ele nunca dizia quem era essa mulher. Ele só falava dos seus sentimentos e o quanto eles sofriam. Por causa dessa letra, de ele falar que ele sofria muito de amor por essas damas, ou por essa dama com a qual ele era apaixonado, criou-se dentro da letra da cantiga de amor o sentimento de dor, né? Que é chamado de coita. Então, na letra dele, parecia assim que ele sofria demais. E a palavra coita é uma palavra em latim que hoje a gente até usa quando a pessoa sofre muito, quando nós chamamos de coitado. Né? O que é um coitado? Um coitado é aquela pessoa que sofre pra caramba. Né? Então, na vida palaciana tinha muito isso, entre os nobres que era apaixonado por uma mulher do palácio. Mas ele jamais identificava. Ele sofria um risco muito grande que, se ele identificasse quem era a mulher que ele era apaixonado, podia ser uma mulher casada naquele período ou então uma mulher comprometida, que era muito fácil de ter uma mulher já aos 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, sem ser comprometida para casar com outro nobre. Então jamais ele podia fazer uma tentativa de envolvimento com essa garota, tá bom? Então isso que é chamado de cantiga de amor, tá? Ele mostra suas dores e mostra sua paixão pela dama. Aqui não, o padre cantava o sentimento de saudade, por isso eles são diferentes, tá bom? A letra da cantiga de amigo é uma letra muito mais simples. Falei para vocês que a cantiga de amigo é chamada de cantiga de amigo porque amigo significa namorado, né? Sabia que até hoje nós temos essa ideia do uso da palavra amigo? Quando uma garota, por exemplo, ela se envolve com um determinado rapaz e vai viver com ele sem casar, a gente diz que ela está amigada. Tá aí a prova de que amigo tinha a ver com a ideia de namorado, tá bom? Então, desculpa. A primeira cantiga marcada nesse período bem aqui é chamada de Cantiga da Ribeirinha. Por que Cantiga da Ribeirinha? Porque o Paio Soares, que era um nobre naquele período, ficou apaixonado por uma mulher chamada Ribeira, Maria da Ribeira. Por isso que a poesia dele ficou contida como Cantiga da Ribeirinha. Observe que ninguém entenderia que a Maria era, que Ribeirinha era a Maria da Ribeira, porque a palavra ribeirinha ou ribeira era um nome muito comum em algumas regiões de Portugal. Bom, é assim, hoje nós temos sobrenomes que você não entende por que nós temos esse sobrenome, mas se você buscar na origem, ribeirinha é porque quem vivia lá na ribeirinha do rio, lá de Portugal, era chamado de ribeirinho. Olha o nosso nome das pessoas que vivem aqui no nosso rio da Amazônia, né? É o chamado ribeirinho. Havia esse nome. E muitas das vezes eles colocavam isso no sobrenome deles. Por exemplo, da Ribeira, Maria da Ribeira, ou seja, que vive na região da Ribeira, perto do rio. Hoje, se alguém é chamado de Oliveira, é porque os portugueses tinham muitas plantações, por exemplo, muita gente plantava a azeitona, né, então, que é a oliva, né? Então, por causa disso, o dono ele dava o nome dos seus filhos ou da sua família como Oliveira. Compreenderam? A mesma coisa da costa. É que quem via na costa do mar, lá em Portugal, era o da costa. Por isso que nós temos também o sobrenome da costa. Compreenderam como funciona? Tá? De onde foi que veio essas cantigas criadas? Ora, o Paio Soares de Taveiroz ele não criou por si só. Na verdade, ele teve uma viagem antes, lá na França. Aí ele teve contato com essa musicalidade, lá nos palácios da França. Quando ele se tocou, ele se aprendeu no modo de fazer, ele trouxe para Portugal. Tá? Então podemos dizer que a origem das cantigas medievais veio da França. Não foi criada necessariamente em Portugal, tá? Nesse período. Foi no ano de 1198. O primeiro autor foi o Paio Soares de Taveiroz. E a primeira poesia criada por ele foi chamada de Cantiga da Ribeirinha, em homenagem a quem? A Maria da Ribeira. Certo, gente?
Esse período de trovadorismo vai do século XIII, na verdade, 13, e vai até o século XV. Bom, são 2 séculos. Não confunda, esse pedaço está pequeno aqui, mas ele é bem maior do que isso aqui, tá? Isso aqui tem uns 10 séculos, esse período aqui todinho. E aqui temos apenas 2 séculos de diferença. Essas são as características do primeiro período e essas que são as características desse segundo período, tá bom? Quando nasce Portugal, quando nasce a Espanha, onde é expulso todos os árabes dessa região por meio dos soldados cruzados. Certo, gente boa? Então, não esqueçam o nome dos invasores, tá bem? Os otomanos e os germânicos, tá? A invasão faz com que finalize o Império Romano, os germânicos invadiram Roma pelo Ocidente e os otomanos invadiram Roma pelo Oriente, não é? E dá origem, então, à Idade Média. E ao final da Idade Média, nós vamos ter um outro período que é chamado de quinhentista, que nós vamos ter como aula a próxima semana, tá? Porém, não esqueça, eu vou deixar para vocês depois, na próxima semana, nós vamos ter já um teste que já vai valer para a segunda avaliação desse segundo período, tá bom? Essa segunda avaliação, o assunto vai contar tanto esse período da pré-história, da Idade Antiga, até a Idade Média. Então, são esses os assuntos que vão cair na nossa prova, tudo bem? Então, aconselho vocês tanto a reassistir essa videoaula, quanto a assistir também a videoaula do YouTube sobre esse assunto, que está mais desenhado também. Esse aqui está bastante claro porque é uma apostila no papel que eu vou disponibilizar para vocês. Aliás, já está disponibilizada na aula da semana passada. Ok, gente boa? Então, só para finalizar. Cantiga de amor. Olha as características. Ambiente fino das cortes. Conforme a canção, o nobre pergunta à amada por que ela não responde ao seu amor. Por isso que ele sofre. A amada era uma dama inalcançável da corte. Ele não podia namorar aquela mulher, né? Onde ele dizia que ele era apaixonado. E o nome dessa dama, cujo nome não podia também ser revelado. Por ela, o nobre abdicava de tudo, ele deixava tudo na sua vida só para viver com aquela dama. Ele era humilde e paciente com essa dama, mas estamos falando na letra da música, viu, gente? Não é na relação direta com a dama, mas na letra, tá bom? E a cantiga de amigo, qual era a característica dele? Um ambiente mais popular, também conhecido como ambiente rural. Eram os padres fazendo para a garota, lembra? A estrutura era simples, de acordo com a canção. Era o lamento amoroso da moça, cujo namorado partira para a guerra contra os árabes, que era quem? Os cavaleiros cruzados. Estamos entendidos? Então, qualquer pergunta, deixe lá no nosso Classroom e até a próxima aula. E com certeza, hein, gente, a nossa prova a nossa avaliação. Não esqueça disso. Bons estudos!